Bom dia, irmãos. Glória a Jesus pelo dia de hoje. Hoje é o nosso 6º dia da dieta de Daniel. Amanhã é o 7º dia, portanto, o último dia da dieta. Lembrando que a dieta só termina na quarta-feira pela manhã. Então, para aqueles que ficarão somente na dieta de Daniel, na quarta-feira pela manhã normaliza ou volta, ao normal. Esperamos que, claro, com diferença na rotina, diferença nos hábitos, porque esses dias serviram para a gente também para isso. Não foi só nas questões espirituais, não foram só nas questões da alma, mas também nas questões do físico, da carne. Os novos hábitos que a gente experimentou, a gente precisa glorificar a Deus por isso e nos esforçarmos para a gente manter pelo menos o possível, dessa dieta e dessa alimentação saudável. E aí, para aqueles que vão continuar, eu gostaria que todos participassem do jejum de Esther, que são os últimos 3 dias, mas a gente entende a limitação, a gente sabe como que é para quem trabalha no pesado, para quem tem uma rotina muito puxada. Então é isso, irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito da importância da oração. Daniel é a nossa referência para esses dias. A gente tem observado por conta da dieta que a gente está fazendo, e ele é a nossa referência da dieta. E Daniel é uma referência para qualquer coisa. Daniel é uma referência para a relação com Deus. Daniel é uma referência de fidelidade. Daniel é uma referência muito adequada para as nossas vidas, na nossa relação com Deus. Eu queria ler aqui o texto de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças ao seu Deus, como costumava fazer. Então a gente percebe que Daniel, ele não tinha momentos de oração, ele tinha uma vida de oração. Daniel era um homem que orava para tudo. Daniel era um homem que qualquer circunstância, se fosse uma vitória a conquistar, uma dificuldade a passar, ele orava. Uma decisão a tomar, uma revelação a alcançar, era na oração que Daniel fazia. A gente observa aqui, uma coisa que eu queria só falar, essa questão de Daniel orar virado para as janelas que estavam viradas para Jerusalém. Essa questão não tem a ver com uma idolatria a respeito da cidade de Jerusalém, tem a ver com a posição do templo, aonde o templo havia sido construído, foi construído. 1 Reis, capítulo 8, e 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 21, fala sobre a construção do templo, e quando Salomão consagra o templo ao Senhor, ele faz uma oração. E ele pede: Senhor, ouve a súplica do teu servo, que todo o povo de Israel, quando orarem em qualquer lugar da terra virado para esse templo, que as suas orações sejam atendidas. Então havia uma oração de Salomão, uma resposta confirmatória do Senhor. Então o templo ficou como sendo referência do lugar de relacionamento. A gente sabe que o templo foi construído também para reconciliação, porque quando as pessoas pecavam, elas sacrificavam e eram reconciliadas com Deus, representando, obviamente, o sacrifício de Cristo, que nos reconciliou com o Pai. Mas a ideia principal do templo é relacionamento. A ideia do tabernáculo no deserto, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, era relacionamento. O Senhor disse: eu habitarei no meio deles, eu quero habitar no meio do povo, eu quero me relacionar com ele. Quando Davi traz a arca da aliança da casa de Obed-edom, e ele põe a arca numa tendinha, aquele sentimento ali era relacionamento. Davi ia constantemente diante daquela tenda e orava e adorava ao Senhor, porque era relacionamento. E a gente sabe que a forma de nos relacionarmos com o Senhor é a oração. A gente sabe que a forma de haver relação, de haver um diálogo, é a oração. Ontem pela manhã nós falamos no culto a respeito da nossa responsabilidade nessa terra, que nós somos a carta viva. Uma coisa é o que nós manifestamos da parte de Deus, outra coisa é a nossa relação com Ele. Manifestar dons, manifestar talentos, manifestar a vocação não necessariamente prova relacionamento com Deus adequado. Então o que acontece? A vida de oração é uma vida necessária.
Daniel tinha uma rotina diária de oração, orava 3 vezes por dia. Daniel tinha o hábito de orar coletivamente quando algo precisava ser decidido. Naquele episódio em que Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar, na hora que foram pegar Daniel, ele disse, não, pera, o que aconteceu? Aconteceu isso, o rei teve um sonho e precisa ser interpretado. Daniel fala, não, pera aí. Chamou os amigos e Daniel falou, pera aí, vamos resolver esse negócio. Chamou os amigos e foram orar. E durante aquele período de oração, Deus revelou num sonho a Daniel o que era o sonho de Nabucodonosor. A gente, por exemplo, naquele episódio de Belsazar, onde a mão escreveu na parede, Daniel foi orar e o Senhor revelou. Então, a vida de Daniel, os 21 dias de Daniel foram regados de oração, jejum, pano de saco. A esse episódio, aquele dos 21 dias de oração, que Gabriel veio trazer a mensagem, foi impedido nas regiões celestiais pelo príncipe da Pérsia, foi socorrido por Miguel, né, o guerreiro do Senhor. Então, todas essas situações, a gente percebe em que há a necessidade e a prática da oração. A verdade, irmãos, é que não se vive um avivamento, nem pessoal e nem coletivo, sem a oração. Por isso, é importante que o mundo e as circunstâncias não me impeçam de orar ao Senhor. Eu não posso ser impedido de orar ao Senhor por vergonha, por dificuldade, eu não posso por nenhum tipo de impedimento. Por quê? Porque a vida de oração é a nossa forma, é a forma que nós temos de nos relacionar com Deus. Então hoje eu queria deixar essa indagação, esse questionamento. Qual é a minha prioridade na oração? Eu oro porque é a minha prioridade? Ou eu oro quando sobra tempo? Ou eu oro só quando precisa? Ou seja, eu oro só porque eu busco algo? Ou eu oro porque eu tenho a necessidade de me relacionar com o Senhor? Irmãos, ore. Ore no carro. Ore no banho. Ore deitado. Ore em todo o tempo, como orientou Paulo. Em todo o tempo, a nossa mente precisa estar conectada ao Senhor. Na fila de um estabelecimento, em qualquer lugar, a gente precisa ter essa vida de oração, porque essa vida de oração, essa vida de comunicação, esse relacionamento com Deus, que hoje é feito a partir da oração, é a base para que a gente possa viver aquilo que Deus pretende para as nossas vidas. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua semana, que tudo corra bem, que o Espírito de Deus esteja conosco, sobre nós, dentro de nós, nos orientando e nos inspirando, em nome de Jesus, para permanecer nesse lugar. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos e até amanhã aqui nesse devocional. Deus abençoe, irmãos.